Shalom! Deus abençoe grandemente o seu dia com muita paz. No Café com Mensagens de hoje, eu quero lhe falar sobre um tema muito importante, que mexe muito conosco. Ele diz assim: muito mais Deus tem para te dar. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 9. O rei Amazias, rei de Judá, começou a reinar ainda novo, 25 anos. Tentou fazer as coisas certas, porém, diz a Bíblia, não com o coração certo, correto, não com sabedoria. Amazias, aturdido pelo dever e autoridade de rei, foi à luta contra Edom. Achou, porém, que precisava se fortalecer com mais contingente, com um exército maior, para impressionar o inimigo e vencer a batalha. Para isso, ele pagou ao exército de Israel 100.000 soldados. Ele pagou 100 talentos de prata, uma verdadeira fortuna para aquela época. Na verdade, ele alugou, como se faz a mercenários, os soldados de Israel, e por isso errou, não consultando antes ao Senhor dos Exércitos. Meus amigos, o Deus eterno, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, e ele está em todo lugar, e seus olhos sabem de todas as tramas. Mesmo sabendo da falta de confiança do rei Amazias, enviou-lhe um profeta para lhe falar. E o profeta lhe disse: Deus proibiu que o rei Amazias de sair à guerra contra os edonitas, com aqueles 100.000 valentes de Israel. E nesse ponto que vemos a fragilidade da fé do rei. Não adianta você ser rei, uma autoridade, você ser alguém importante, ser o líder de uma nação, se você não tiver fé verdadeira, a sua fé em Deus. Tem um ponto. Às vezes, a pessoa tenta fazer algo com a fé dos outros, com a fé do povo, da nação até mesmo. Isso ajuda muito, mas o rei, o presidente, o imperador, seja lá quem for o líder, ele precisa ter a sua própria fé em Deus. Amazias pensou logo no prejuízo que teria então se obedecesse aquela palavra que o profeta lhe trouxe da parte de Deus. E preocupado com todo o dinheiro gasto, 100.000 talentos de prata era muita coisa. Ele perguntou ao profeta: e os 100 talentos de prata que eu dei para as tropas de Israel? E agora? Respondeu-lhe o homem de Deus: mais tem o Senhor para te dar do que isso. Essa palavra profética aplica-se em nossas vidas, em toda e qualquer situação. Mas tem o Senhor que nos dá do que isso, do que aquilo, do que o que você acha que perdeu, do que um prejuízo que alguém impôs a você, de alguma situação que você deixou de ganhar, investiu, quem sabe. Mas Deus tem para te dar. Fica na vontade dele. Vivendo nesse mundo, somos tentados a negociar na mesma moeda e da mesma forma que o mundo faz. Esquecemos-nos em momentos até importantes de pedir a orientação e direção do Senhor para bem nos conduzir nas empreitadas, seja material ou espiritual. E depois ainda nos pegamos presos aos previstos prejuízos. Ficamos alertados pelos erros que estaremos a cometer, certo? Quando a coisa acontece, quando chega o resultado e não é o que você espera, não é o que você planejou, não é o que você queria, aí você fala: foi tudo perdido.
Certamente que a participação naquela batalha do exército de Israel imporia medo nos adversários. Mas o Senhor o advertiu a não fazê-lo, pois diz o texto: ó rei, não vá contigo o exército de Israel, porque o Senhor não está com Israel. Naquele momento, naquela situação, Deus não queria saber de Israel. Então é nessa hora que devemos valorizar e agradecer a Deus por sua direção. Muitas pessoas não reconsideram e tocam para frente o seu erro por capricho, por obstinação, por dureza de coração, até mesmo por cegueira espiritual, até mesmo achando que aquela direção tomada antes também foi da vontade de Deus. Muitas vezes não é assim. Que Deus te abençoe e te dirija nesse dia em todas as suas empreitadas, as suas decisões, os seus planos. Leve a Deus. Fale com Ele primeiro. Peça-lhe: Senhor, devo fazer ou não? Ponha paz e alegria no meu coração a respeito. Eu quero fazer a tua vontade. Meus queridos, este é o Café com Mensagens para abençoar a sua vida e o seu dia. Voltaremos em breve.